this is an extra video to give you some detailed information about the words enough, too many and too much. Pessoal, esse aqui é um vídeo extra para dar informações mais detalhadas a respeito das palavras too many, too much e enough. Before we talk about the difference between too many, too much and enough, there are some concepts that we must review. Antes de discutir a diferença de too many, too much e enough, existem alguns conceitos que precisamos revisar. First, we must talk about count and non-count nouns. Primeiro, devemos falar sobre substantivos contáveis e incontáveis. So, what are the differences between count and non-count nouns? Então, quais são as diferenças entre substantivos contáveis e incontáveis? First, a count noun can be counted. For example, 1 apple, 2 apples, 3 apples. A non-count noun cannot be counted. We don't say 1 money, 2 money, 3 money. Primeiro, um substantivo contável pode ser contado. Por exemplo, 1 maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Um substantivo incontável não pode ser contado. Nós não falamos 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. The second difference is the most important difference. A count noun can be singular or plural. For example, book, books. A non-count noun cannot be plural. For example, money, we don't say monies. A segunda diferença é a mais importante para identificar substantivos contáveis ou incontáveis. Um substantivo contável possui as formas singular e plural. Por exemplo, livro, livros. Substantivos incontáveis não possuem as formas plural. Nós não dizemos, por exemplo, dinheiros. And the third difference between a count noun and a non-count noun is that a count noun can be used with a singular or plural verb. For example, the book is interesting, or the books are interesting. A non-count noun cannot be used with a plural verb. For example, we can say, money is important. We cannot say, monies are important. This form doesn't exist. A terceira diferença entre substantivos contáveis e incontáveis é: substantivos contáveis podem ser usados com verbos no singular ou no plural. Por exemplo, o livro é interessante ou os livros são interessantes. Substantivos incontáveis não podem ser usados com verbos no plural. Por exemplo, nós dizemos dinheiro é importante. Nós não dizemos dinheiro são importantes. So, what are the differences between count and non-count nouns? Então, quais são as diferenças entre substantivos contáveis e incontáveis? A count noun can be counted. A non-count noun cannot be counted. Um substantivo contável pode ser contado. Um substantivo incontável não pode ser contado. A count noun can be singular or plural. A non-count noun cannot be plural. Um substantivo contável
possui as formas singular e plural. Um substantivo incontável não pode ser usado no plural. A count noun can be used with a singular or plural verb. A non-count noun cannot be used with a plural verb. Um substantivo contável pode ser usado com verbos no singular ou no plural. Um substantivo incontável não pode ser usado com verbos no plural. Now, when do we use too many, too much, and enough? Before we talk about this, there is one more concept we must review. Quando vamos utilizar too many, too much e enough? Antes de falar a respeito disso, existe mais um conceito que precisamos revisar. We have to remember now what is the difference between many and much. Agora precisamos relembrar qual a diferença entre many e much. Let's take a look at these two sentences. She reads many books and he doesn't have much money. So, what's the difference between many and much? Vamos analisar estas duas sentenças. Ela lê muitos livros e ele não tem muito dinheiro. Qual é a diferença entre many e much? So, what's the difference between many and much? We use many with count nouns and we use much with non-count nouns. For example, many books, not much money. Então, qual a diferença entre many e much? Nós usamos many para substantivos contáveis e much para substantivos incontáveis. Por exemplo, muitos livros, não muito dinheiro. Finally, we can answer the question: when do we use too many, too much, and enough? Let's take a look at the examples. Finalmente, podemos responder a pergunta: quando usamos too many, too much e enough? Vamos analisar os exemplos. There are too many people on the beach. He spends too much time on the phone. Both sentences express an excessive amount. The difference between too many and too much is that we use too many with count nouns and too much with non-count nouns. Há pessoas demais na praia e ele passa tempo demais no telefone. Ambas sentenças expressam uma quantidade excessiva. A diferença entre too many e too much é que usamos too many para substantivos contáveis e too much para substantivos incontáveis. He does not have enough time. We use not enough when the amount is less than necessary, when the amount is insufficient. They have enough money means they have the necessary amount of money. The quantity is right. Ele não tem dinheiro suficiente, quer dizer que ele tem a quantidade menor que a necessária. Not enough significa insuficiente. Eles têm dinheiro suficiente, quer dizer que eles têm a quantidade correta de dinheiro. Enough significa suficiente. Well, what's the difference between too many, too much, and enough? We use too many and too much when the amount
is more than what is needed. When we have an excessive quantity. Então, qual a diferença entre too many, too much e enough? Nós usamos too many e too much quando a quantidade é maior do que necessária. Quando nós temos uma quantidade excessiva. Too many e too much significam demais. We use not enough when the amount is less than what is needed. When we have an insufficient quantity. Nós usamos not enough quando a quantidade é menor do que a necessária. Nós usamos not enough quando a quantidade é insuficiente. Not enough significa insuficiente. And we use enough when it is the amount that is needed. We use enough when we have the right quantity. Nós usamos enough quando a quantidade é a quantidade necessária. Enough expressa a quantidade correta. Enough significa suficiente. So, this is all you need to know about enough, too many, and too much. What you have to do now is study and practice. Isto é tudo que vocês precisam saber a respeito de enough, too many e too much. Agora só precisa estudar e praticar. So that's it, guys. Keep on studying and I see you in class. Bye bye.